O tempo é um dos recursos mais valiosos que temos. Faz parte da nossa adoração a Deus aprender a usá-lo bem. Somente os que forem disciplinados com o seu tempo poderão, em última instância, se tornar bons líderes de bate-papo. Organizar nosso tempo é usá-lo de forma a conseguir fazer todas as coisas que são importantes em nossa vida. Os estudiosos da disciplina da gerência de tempo identificam que há 4 maneiras de gastá-lo, que variam de acordo com a sua urgência e importância. Para usarmos bem o nosso tempo, precisamos passar a maior parte dele fazendo aquilo que é importante e não apenas o que é urgente. Obviamente, o que é urgente grita em nossos ouvidos e é difícil dizer não a essas coisas. Mas aqui está o segredo. À medida que nos determinamos a gastar cada vez mais tempo fazendo o que é importante, a quantidade de coisas urgentes tende a diminuir e ficamos ainda mais livres para fazer aquilo que é importante. Para determinar o que é importante em sua vida, você precisa ter claro qual é o sentido da sua vida. Para o que você foi criado? Quais são as tarefas que Deus preparou unicamente para você desempenhar? Em 2008, eu passei muito tempo pensando sobre essas perguntas e depois de algumas semanas, tirei 2 dias para escrever minha missão pessoal. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo e por isso quero honrar a Deus com tudo o que sou e faço. Eu sou um marido de uma esposa incrível e ela é a pessoa mais importante em minha vida. Sou pai de 2 filhos maravilhosos e eles, antes de todas as outras pessoas, têm prioridade para mim. Eu sou parte da Igreja de Deus, que é a minha família e que em muitos sentidos deve ter prioridade maior ainda que a minha família física. Eu recebi dons de lideranças de Deus e por isso sou chamado a exercê-los em favor da igreja. Isso tudo pode soar bonito, mas abstrato para você. Mas o fato é que as coisas que são importantes para nós deveriam guiar diretamente aquilo que fazemos com o nosso tempo. Para isso, precisamos criar o hábito de fazer nossa agenda semanalmente. Eu gosto de usar um modelo de agenda que, além dos 7 dias, tem um espaço onde podemos escrever nossas metas e sonhos de curto e médio prazo. Você pode pegar os papéis que desempenha na vida e listar as atividades ou projetos que têm a ver com cada um desses papéis. Por exemplo, como discípulo, você deve ter tempos com Deus, estar na igreja e também em algum relacionamento de discipulado. Você precisa trabalhar. Se for casado, deve ter tempo com seu cônjuge para conversar sobre a família e para namorar. Como pai, você deve passar tempo com seus filhos e, dependendo da idade deles, levá-los à escola, acompanhar suas tarefas escolares, entre outras coisas. Como líder de bate-papo, precisará discipular pessoas, preparar o bate-papo, etc. Liste todas essas coisas nesse espaço ao lado da sua agenda. Podemos começar com aquelas atividades que já estão marcadas para nós. Por exemplo, a maioria de nós precisa estar no trabalho de segunda a sexta em um determinado horário. Outras coisas já marcadas para nós são os cultos da igreja e atividades que envolvam nossos filhos na escola. Continue marcando os seus tempos com Deus na agenda, seu horário de dormir e acordar, e depois encontros que envolvam outras pessoas. Marque seus tempos de discipulado e encontros com o cônjuge e filhos. Depois prossiga para atividades que podem ser feitas por você sozinho, como estudar para uma prova ou terminar algum projeto no trabalho. Marque também tempos divertidos, inclusive algum tempo para fazer nada, caso necessite disso. A pergunta que não quer calar é: como eu vou conseguir fazer tudo isso? Eu não tenho tempo suficiente. O desafio aqui não é nem tanto que temos muitas coisas a fazer, porque várias das coisas do nosso dia a dia causarão poucos problemas se não conseguirmos fazê-las. O desafio é identificar quais são as coisas relevantes da nossa semana, que não deveríamos deixar de fazer sob hipótese alguma. Em geral, atividades relevantes não ficam gritando no nosso ouvido, chamando a nossa atenção, mas por serem muito importantes, se não dermos atenção a elas, elas vão se tornar crises, e aí sim virarão um abacaxi que não poderá esperar para ser descascado. Por exemplo, pense no seu casamento. Se não tiver o hábito de passar tempo semanalmente com seu cônjuge para conversarem sobre a família, o trabalho e a igreja, vocês vão acabar se distanciando e os problemas conjugais não vão demorar a surgir. Nessas horas não há nada a fazer, a não ser gastar muito tempo para resolver as crises. Ou pense no seu relacionamento de discipulado. Se você não ora com seu parceiro de discipulado, não o encoraja, nem confronta com amor pecados que vêm em sua vida,
a chance de o seu parceiro ficar mal espiritualmente aumenta. E aí você terá uma crise que será chamado a resolver e que não poderá esperar. Como então podemos privilegiar aquilo que é importante e não apenas o que é urgente ou agradável? É aqui que a ilustração do balde pode nos ajudar muito, à medida que tentamos equilibrar todas as nossas responsabilidades. Todos nós temos os mesmos 7 dias de 24 horas para gastar. Esse é o nosso balde. As coisas que colocamos em nosso balde é o que fazemos com o nosso tempo. Temos diferentes tipos de material com o qual queremos encher nosso balde. Pedras grandes, que representam as coisas muito importantes que temos para fazer, como nosso relacionamento com Deus, com os irmãos e com os perdidos, projetos especiais no trabalho, tempo para descansar, e pedras pequenas, que representam coisas menos importantes, ou nada importantes, como a maioria dos telefonemas, e-mails e até atividades agradáveis, como assistir à televisão, coisinhas da casa, entre outros. Se colocar primeiro as pedras pequenas, você vai conseguir colocar as pedras grandes no balde? No entanto, se colocar primeiro as pedras grandes, conseguirá encaixar a maioria das pedras pequenas. O ponto não é que não precisamos fazer as coisas pequenas e urgentes da vida, mas que não devemos nos concentrar primeiro nelas, porque esse tipo de coisas não tem fim e surte muito pouco efeito em nossas vidas. As pedras grandes exigem proatividade e esforço maior da nossa parte, e por isso temos a tendência de negligenciá-las. No entanto, deixar de dar atenção ao seu cônjuge, ou a um filho, ou a seu relacionamento com Deus, ou com os irmãos na igreja, ou a um projeto importante no trabalho, trará muitas consequências à sua vida. Já negligenciar um telefonema, ou deixar de ver um e-mail com aquela linda apresentação do PowerPoint, certamente não fará grande diferença para você. Por último, é importante ter os seus papéis diante de você, porque alguns projetos grandes necessitam de uma sequência de pequenas tarefas que precisam ser realizadas ao longo de semanas e até meses para serem completos. Por exemplo, digamos que você queira fazer uma pregação pela primeira vez. Você deve alocar pedaços de tempo a cada semana para estudar o tópico, para pedir ajuda sobre como fazê-la, etc. Até chegar ao seu alvo. Se você usar uma agenda eletrônica, ótimo, poderá criar atividades que se repitam automaticamente. Nesse caso, será essencial você ter as informações sobre os seus papéis diante de você em algum outro arquivo. Quando você deve fazer a sua agenda? Antes da semana seguinte começar. Lembre-se de marcar o tempo para fazer a agenda da semana seguinte, para que o ciclo continue. Domingo à noite funciona para a maioria das pessoas. Por último, lembre-se que a agenda não é a solução para os seus problemas. Ela é meramente uma ferramenta que pode ajudá-lo a crescer em disciplina e a usar o seu tempo sabiamente. A disciplina por trás de se fazer a agenda semanalmente é o que é mais importante. Gálatas 5:23 afirma que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Deus quer nos dar disciplina. Por isso, para usarmos sabiamente nosso tempo, precisamos ter uma postura humilde diante de Deus, realmente desejando crescer em disciplina e colocar nosso tempo, nossas emoções e todas as áreas da nossa vida debaixo do controle de Deus. Algumas pessoas desejam os frutos da disciplina, mas não desejam ser exercitados por ela. Consideram antinatural reservar tempo para cada coisa importante, inclusive para os relacionamentos, e planejar com cuidado as atividades da semana. Desejam ser espontâneos e querem ver as coisas acontecendo naturalmente. De fato, podemos exagerar no uso da disciplina, considerando fazer coisas como mais importante que o relacionamento com as pessoas. Jesus, apesar de ser extremamente disciplinado, tolerou interrupções e mudou seus planos quando necessidades mais importantes se apresentaram diante dele. No entanto, precisamos lembrar que a base do amor são sacrifícios e ações, e não emoções. Se quisermos amar de verdade e sermos mais efetivos no uso do nosso tempo, precisamos estar dispostos a treinar a maneira como usamos o nosso tempo e permitir que Deus exercite o nosso caráter, nos tornando homens e mulheres guiados por seu Espírito, que é um espírito de poder, de amor e de moderação.